Oi galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, essa semana a gente continua estudando sobre os povos que chegaram ao continente americano, né? A gente já estudou sobre os sambaquis, sobre a cultura marajoara, né? Sobre a cultura da Luzia, né? Os povos de Lagoa Santa. E essa semana a gente vai conhecer os povos pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Colombo, que estavam habitando na Mesoamérica e na região dos Andes. Então o foco hoje não é no Brasil, o foco hoje é na região do continente americano de uma forma mais geral. Aqui, gente, primeira coisa, a gente precisa fazer a localização da Mesoamérica, né? Nós vamos começar estudando sobre os povos dessa região e primeira coisa, a gente precisa saber onde que é que essa região está localizada, né? Aqui, gente, nós temos um mapa que mostra mais ou menos os povos que habitavam essa região, gente, por volta de 1200 anos antes de Cristo a mais ou menos o ano 1000 aí. Aqui, pessoal, a gente tem um mapa mais recente que mostra atualmente quais são os países, né, atuais que estão nessa região. Aqui, pessoal, a gente tem o México, uma parte do México. Nós temos os países da América Central, como Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Então, essa região aqui, formada por esses países da América Central e pelo México, forma essa região que nós conhecemos, nós chamamos hoje de Mesoamérica, né? Então, a gente vai conhecer alguns povos aqui que estavam habitando, que habitaram essa região aí há muitos anos atrás. Aqui, pessoal, tem uma imagem para vocês com alguns desses povos que nós vamos estudar agora. Aqui nós temos um pouquinho sobre os olmecas, né? Um pouquinho sobre os zapotecas, os povos maias, né? Aqui a gente tem os astecas, que a gente vai estudar só na semana que vem. Então foram alguns dos povos que se desenvolveram nessa região da Mesoamérica. Primeira coisa, gente, nós quando falamos aí de povos antigos do continente americano, sempre aí nós vamos lembrar de povos maias, povos incas, povos astecas, né? São os povos mais famosos, os povos mais conhecidos. Mas, gente, muito antes aí desses povos, já existiram outras grandes civilizações, outras grandes cidades que teriam surgido dentro dessa região, tanto da Mesoamérica quanto na região andina, aí que são povos que fazem parte da história da América pré-hispânica, ou seja, a América antes da chegada dos europeus e dos espanhóis até esse continente. Primeiro povo que nós vamos conhecer, primeira cultura, é a cultura dos olmecas. Os olmecas, gente, eles faziam essas grandes cabeças aqui que eram feitas de basalto, cabeças aí que pesavam muitas toneladas, tá? E foram encontradas várias delas, que na verdade ainda não se sabe qual era a sua função, qual era a sua utilidade, se era uma função religiosa, se eles estavam representando seus líderes políticos, ainda não se sabe. E aí, gente, eles se tornaram conhecidos, né, os olmecas, a cultura olmeca ficou conhecida quando um viajante que era José Maria Melgar e Serrano conseguiu descobrir e encontrou uma cabeça dessa feita de basalto. Antes disso, eles achavam que a civilização maia, que os povos maias, eram os povos mais antigos do continente americano. Então, quando eles descobriram essa cultura olmeca, isso mudou tudo, né, gente? E aí, essa civilização, ela teria, gente, se desenvolvido onde hoje nós temos o centro-sul do México e principalmente ali nos estados de Veracruz e de Tabaco, é onde esses povos teriam se desenvolvido. A palavra olmeca, gente, significa homens de borracha, porque eles teriam tido contato aí com materiais feito borracha e tudo mais. Essa civilização se desenvolveu por volta do ano 1200 a.C. É uma civilização bem antiga, né? E atualmente os pesquisadores acreditam, eles conhecem 18 sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São lugares aí que eles encontraram vestígios sobre essa cultura desses povos, né? Os mais conhecidos sítios são os sítios de La Venta, Três Zapotes e São Lourenço, que ficam no México, né? Aqui eu tenho um mapa para vocês e a gente vai localizar juntos onde é que ficam. Aqui nós temos a região de Três Zapotes. Aqui nós temos, pessoal, São Lourenço, que é outro centro também super importante. E aqui nós temos o centro de La Venta, né? Os sítios arqueológicos aí mais importantes, mais conhecidos dos olmecas. Muito provavelmente, gente, o centro de São Lourenço, gente, era ali o centro político daquela região. E o sítio de Três Zapotes era o centro cerimonial. O que é um centro cerimonial, gente? A gente precisa entender sobre isso, porque a gente vai falar sobre centros cerimoniais aí de outros povos que nós vamos ver daqui pra frente.
Um centro cerimonial, gente, é onde acontece toda a vida cultural. Então, dentro desses centros cerimoniais, a gente vai ter uma estrutura religiosa, a gente vai ter uma estrutura administrativa e uma estrutura política. Tudo isso funcionando, fazendo a vida cultural desse povo funcionar. Então, funcionava, né, o centro cerimonial dos Olmecas era nessa região de Três Apóstolos. A sociedade olmeca, gente, era uma sociedade hierarquizada. O que isso significa? Uma sociedade onde nós temos divisões de camadas sociais, né, dos mais importantes aos menos importantes, né? Eles construíram, gente, várias pirâmides escalonadas, que são essas aqui que parece que você vai subindo alguns degraus aí e tudo mais. Além delas, eles construíram pirâmides, praças, túmulos que eram utilizados tanto para o culto aos deuses, às divindades, quanto para as observações astronômicas. Então eles observavam os astros, eles aprenderam muitos conhecimentos, a gente vai falar sobre isso também com os próximos povos, né? Eles eram, gente, politeístas, ou seja, eles cultuavam várias divindades e a sua divindade religiosa mais cultuada ali era o deus Jaguar, que é esse que está representado aqui nessa escultura, né? As divindades para eles eram híbridas, eles representavam ali as suas divindades misturando seres humanos com animais. E outra coisa é que por volta do ano 600, já dessa era cristã, essa civilização começou a entrar em declínio por causas que ainda não se sabem. Pessoal, aqui a gente vai conhecer sobre um outro povo, sobre uma outra cultura que são aqui os zapotecas. Os zapotecas, gente, eles eram povos que viviam muito próximos ali dos povos olmecas, da cultura olmeca. Eles tiveram muito contato e por isso eles vão ter muitas influências dos olmecas. Eles vão absorver isso dentro da sua cultura, a gente vai ver isso aqui agora. O principal, gente, centro cerimonial, ou seja, onde funcionava toda a vida cultural daquele povo, era o centro de Monte Alban, que se tornou aí a primeira cidade com cerca de 30 mil habitantes, o que era muita gente para aquela época. A base da economia dele, gente, era o comércio e a agricultura, e eles cultivavam ali principalmente milho, pimenta e feijão. Uma coisa, gente, que eu preciso falar com vocês aqui agora é que grande parte, praticamente todos esses povos, tanto da Mesoamérica quanto da região dos Andes, eles vão ter em comum a cultura do milho e do feijão, né? O cultivo do milho e do feijão. E essa sociedade, assim como os olmecas, era estratificada, dividida socialmente, e a gente tinha uma grande divisão de trabalhos entre esses povos. Os zapotecas, gente, eles eram politeístas também. A principal divindade que eles cultuavam ali era o Pijetal, era um ser supremo ligado à fertilidade, né? E aí a gente tinha também a inserção, a influência do deus Jaguar, que era o deus dos olmecas, a divindade dos olmecas, né? Eles representavam muito esse deus Jaguar nos seus vestígios arqueológicos ali que foram encontrados. E aí, gente, aqui tem uma coisa interessante para falar com vocês. Os pesquisadores, eles encontraram vários campos abertos, né, como esse aqui da imagem, que muito provavelmente eram utilizados para a prática de um jogo com uma bola, que não se sabe ainda exatamente quais eram as regras desse jogo, mas o que os pesquisadores já conseguiram entender um pouquinho sobre como funcionava é que era um jogo que você tinha que usar as coxas, os braços e os quadris. Você não podia usar as mãos e as pernas para passar essa bola. E a bola que tinha que ser passada ali dessa forma, ela tinha que ser lançada, passada por um aro que era fixado a mais ou menos 2 metros de altura, tá? Então, eles encontraram vários campos desses aí abertos. A civilização, gente, dos zapotecas começou a entrar em declínio por volta dos anos 800, né? Porque aconteceu ali uma grave crise política e os zapotecas foram e abandonaram ali aquele território. Agora a gente vai falar sobre os povos maias, que são povos muito conhecidos aí, né, por todos, né, quem nunca estudou pelo menos já ouviu falar sobre os maias. E essa civilização, gente, se desenvolveu entre os séculos 3 e o século 10 no território que corresponde ao atual sul do México, da Guatemala, Belize, Honduras e parte do leste de El Salvador, tá? E ali, gente, os maias, eles se organizavam em cidades-estados independentes. A gente já estudou sobre o que são cidades-estados, né? São cidades que conseguem viver ali de forma independente, eles têm sua política, sua economia, sua religião, sua cultura. Então eles vivem de forma independente. E era assim que os povos maias se organizavam. Eles têm várias cidades-estado ali dentro daquela civilização. Os maias, gente, eles formavam uma sociedade que era dividida em uma população comum, que era formada por camponeses, e por camadas que eram mais privilegiadas, mais importantes socialmente, que eram formadas ali por governantes, guerreiros e por sacerdotes. A economia dele, gente, era baseada na agricultura
e com destaque para o cultivo do milho, né? Mais uma vez o milho presente dentro da economia da agricultura desses povos dessa região da Mesoamérica. Os maias, gente, eles desenvolveram muitos conhecimentos muito complexos, tanto em matemática quanto em astronomia. Eles, inclusive, gente, criaram o símbolo zero, né? Eles inseriram isso dentro da sua cultura e todos esses conhecimentos permitiram que os maias criassem um calendário muito sofisticado, né? Para aquela época. Os maias, eles utilizavam no seu dia a dia dois calendários. Um calendário astrológico, que era formado, ali tinha 260 dias, era um calendário religioso, utilizado para as práticas religiosas, né, para os cultos aos deuses, aos rituais religiosos, e outro calendário, que era o calendário não religioso, o calendário diário de atividades comuns, que era formado por 365 dias, assim como o nosso calendário hoje também é, né? E uma coisa interessante, uma curiosidade para falar sobre o calendário maia, gente, é que ele tem um ciclo, ele tem um início e tem um fim. Não é igual ao nosso, que a gente vai contando os dias, né? E aí o ano acaba no dia 31 de dezembro e a gente começa tudo de novo. O calendário maia, ele tem um fim. E aí esse fim marca o fim de uma era para o início de uma nova era, né? Só que algum tempo atrás, né, algumas pessoas entenderam que o calendário maia estaria fazendo uma previsão de que o ano de 2012 seria o último ano da nossa geração, né? O mundo acabaria no dia 21 de dezembro de 2012. E aí, com isso, surgiram filmes, surgiram muitas histórias, muitas ideias, muitas hipóteses de pessoas aí que realmente acreditavam que o mundo ia acabar dia 21 de dezembro de 2012. Inclusive, foi feito um filme sobre isso, né? Quem não assistiu, pode assistir, que é legal. Mas quem já assistiu, esse filme está fazendo referência a esse calendário maia aí, que dizia que o mundo terminaria no dia 21 de dezembro de 2012, mas na verdade não era isso. Era apenas o fim do calendário para o início de um novo calendário, para o início de um novo ciclo, de uma nova era. E as cidades maias, gente, elas começaram a entrar em declínio por volta do ano 900, né? Quando aconteceram, podem ter acontecido várias coisas, existem várias hipóteses, nada confirmado também. As hipóteses mais famosas, mais conhecidas aí, é de que podem ter acontecido epidemias, guerras internas, invasões de outros povos, tudo isso, tudo junto mesmo. Agora, pessoal, a gente vai conhecer as primeiras sociedades andinas. O que são sociedades andinas? O que é essa região dos Andes, né? A gente já localizou a região da Mesoamérica, então agora a gente precisa localizar aqui no mapa onde é que fica essa região dos Andes, né? Primeira coisa, gente, a região dos Andes é uma região muito alta, né? Então, vocês já viram falar sobre a Cordilheira dos Andes? É uma região bem alta que a gente tem aí, um ponto bem alto. Então, essa região dos Andes são regiões muito altas também, tá? Aqui a gente vai localizar no mapa. Essa região andina corresponde onde hoje nós temos os atuais territórios do Equador, do Peru, da Bolívia, o norte do Chile e o oeste da Argentina. Fica, gente, em toda essa faixa aqui, ó. Essa é a região andina. E principalmente, gente, onde nós temos hoje o centro, a costa desértica, né, do centro e do norte do atual Peru, do país chamado de Peru, nós tivemos aí alguns milhares de anos atrás, alguns anos atrás, vários centros políticos cerimoniais que se desenvolveram naquelas regiões ali da América dos Andes, né? E a gente vai conhecer sobre alguns desses centros cerimoniais, sobre alguns centros políticos e algumas cidades dessas regiões agora. O primeiro que a gente vai falar aqui, gente, é o de Chavin de Huanca. Foi o primeiro centro político cerimonial importante da Cordilheira dos Andes, que teria surgido, gente, por volta do ano 1000 a.C., né? E se localizava a aproximadamente, gente, 3.000 metros de altura. Como eu falei com vocês, a região dos Andes é uma região muito alta, né? E ele estava localizado próximo à região amazônica. Esse centro possuía ali muita arquitetura, tinha muitas pirâmides, muitas praças, pátios afundados. Acho que uma coisa que vocês já perceberam, que esses povos tinham muita essa questão da construção de várias pirâmides, né, escalonadas, né? E eles produziram também objetos de cerâmica. E esse centro político começou a entrar em declínio, gente, por volta do ano 300 a.C., por causa de um longo período de guerra com outros povos da região andina aí. Aqui nós vamos falar sobre uma outra cidade, né, que teria se desenvolvido nessa região, que é a cidade de Tiahuanaco. É um nome bem difícil mesmo de falar. Esse centro político, gente, chegou a ter 150 mil habitantes, muita gente, né? E ele estava localizado próximo ao lago chamado de Titicaca, que fica na fronteira entre o Peru e a Bolívia, tá?
Ali nós tínhamos uma vasta região de domínio ou de influência, né, daquela cidade, e isso incentivou a interligação de várias rotas de construção, de vários caminhos, de várias estradas. Algumas estradas que já existiam foram interligadas ali, que foram utilizadas depois pelos Incas, né, que são povos que a gente vai conhecer na semana que vem. E mais ou menos ali por volta de 1200, a civilização começou a entrar em declínio, né? A sua região começou a ser dominada por outros povos e foram ali surgindo outros povos se estabelecendo, se fixando naquela região. Então a gente vai ter o declínio ali dessa cidade. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a civilização Nazca, que é uma civilização que se desenvolveu ali entre os anos 200 a.C. e o ano 600 da era cristã, lá na costa norte e na costa sul do atual Peru, em uma região que tem muitos vales férteis. Aqui, pessoal, na imagem a gente tem nós temos aqui um púquio, que eu vou explicar para vocês o que isso significa. Dentro dessa região aí da civilização de Nazca, nós tínhamos algumas regiões que eram mais desérticas, né? O solo não era muito fértil. E aí eles eram tão espertos, tão inteligentes, que eles conseguiram ali construir um sistema que captava a água, né? A água subterrânea dos aquíferos e que levava essa água de algumas regiões mais férteis para regiões menos férteis. Então eram esses púquios aqui, esses sistemas subterrâneos que eles conseguiram construir naquela época. E esse sistema, gente, de irrigação, né, viabilizou a prática da agricultura de milho, de feijão, de algodão, de tubérculos. Mais uma vez, o milho e o feijão está inserido dentro dessas culturas, né? Aqui eu tenho pra vocês a imagem de como e alguns púquios. Uma coisa que eu queria falar também, gente, que dentro naquela região eles ainda utilizam esse sistema, tá? Os púquios, pra vocês verem como realmente funcionava. Eles ainda utilizam isso e eles ainda têm, né, vários púquios lá, eles ainda utilizam esse sistema de irrigação. E aqui por último a gente vai falar sobre os povos mexicas. Eles se desenvolveram, gente, na costa pacífica do atual Peru, entre o início da era cristã até o século VII, mais ou menos. Eles praticavam, gente, a pesca de subsistência e a agricultura. Eles produziram objetos de cerâmica e trabalhavam com ourivesaria. O que é ourivesaria? É você trabalhar em cima de metais preciosos e transformar eles em joias, né, em objetos de adorno. E é isso que eles faziam. E as evidências arqueológicas sugerem que essa civilização teria entrado em declínio por essa cultura, né, por conta de fatores naturais, ou por chuvas muito fortes, ou por questões de período de seca muito longos e tudo mais. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrando essa aula de hoje. Nós estudamos sobre os antigos povos, então, da região da Mesoamérica e da região dos Andes. Semana que vem a gente vai conhecer sobre os Incas e os Aztecas, né, que foram civilizações que estavam existindo, né, no período da chegada dos europeus, dos espanhóis até o continente americano. Então, todos esses povos aqui que nós estamos vendo, né, que nós acabamos de ver, são culturas que teriam já desaparecido quando então os europeus chegaram ao continente. Não existiam mais, tá bom? E o que nós conhecemos, o que nós estudamos, então, são os vestígios que foram deixados aí por essas culturas, né? E o que a gente pode aprender, o que a gente pode estudar em cima desses povos. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode me procurar, pode anotar as dúvidas no caderno pra gente estar conversando nas nossas aulas online, assim como a gente sempre tem feito, tá bom? Beijo, tchau!